A chuva caía sem cessar sobre o pátio do leilão em Asheville. Um manto contínuo de água gelada transformava a lama em poças profundas, refletindo o brilho fraco dos postes e criando pequenos espelhos quebrados pelo vento. O cheiro de madeira molhada e ferrugem se misturava à umidade pesada, impregnando o ar com uma sensação de abandono e descaso. Cada latido de um cachorro parecia amplificado, ressoando pelas paredes metálicas das gaiolas e pelos telhados enferrujados do pátio. Um som que misturava desespero e raiva, como se cada animal estivesse gritando por uma chance de sobrevivência, por atenção, por reconhecimento, por algo que os tornasse mais que números em uma tabela. Entre a multidão que se aglomerava, risadas e comentários irônicos enchiam o espaço, e as pessoas se inclinavam sobre as grades, oferecendo olhares críticos e gestos de desprezo. Mas havia um cão que não se movia. Um pastor alemão de olhos cinzentos, pelo encharcado de chuva e lama, cicatrizes visíveis no corpo, sinais de batalhas que ninguém queria imaginar. Uma leve claudicação na pata esquerda indicava que havia sofrido recentemente. Na pequena placa, apenas 82 e 3 palavras rabiscadas em vermelho: agressivo, inapto, sem dono. A multidão ria, cochichava, ignorava. Eles acreditavam que aquele animal estava quebrado, sem esperança, descartável, mas os olhos dele não imploravam. Eles não pediam misericórdia. Eles observavam, fixos em algo distante, invisível para todos ao redor. Havia uma profundidade ali, algo quase humano, um peso de experiência que transcendia a simples sobrevivência. Cada movimento, cada respiração, era medida e calculada. Não havia medo nem agressividade, apenas vigilância, paciência e silêncio absoluto. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Foi nesse instante que Thomas apareceu. Homem de 36 anos, corpo endurecido pelos anos de batalhas silenciosas, roupas encharcadas e botas cobertas de barro vermelho da Carolina do Norte. Cada passo que dava era medido, preciso, sem pressa, mas cheio de propósito. Ele não chamava a atenção, não gesticulava. Caminhou diretamente até a gaiola do pastor alemão, abaixou-se devagar, sem pressa, e fixou os olhos no animal. "Eu sei quem você é", murmurou Thomas, a voz baixa, firme, carregada de lembranças que ninguém ali poderia compreender. O mundo ao redor pareceu silenciar. Todos os latidos cessaram. Todos os cochichos se apagaram. Por um instante, só existiam Thomas, o pastor alemão e a chuva que caía incessante sobre eles. O cachorro moveu apenas os olhos, como se ponderasse algo. Então, quase que instintivamente, ergueu-se e saiu da gaiola. Não havia medo, não havia gratidão. Apenas uma dignidade silenciosa e calculada, como se tivesse esperado por aquele momento toda a vida. Thomas estendeu a mão. O cachorro encostou o focinho num gesto que parecia dizer: "Eu estava esperando por você." Eles caminharam juntos pelo pátio, ignorando os olhares e comentários da multidão, e desapareceram na neblina da manhã chuvosa. A cada passo, a sensação de que algo maior estava prestes a se revelar crescia no ar. Thomas sabia, no fundo, que aquele encontro não havia sido casual. Havia conexões antigas, memórias enterradas e segredos que ambos carregavam silenciosamente. Segredos que por anos permaneceram escondidos, até aquele instante. A chegada à casa de Thomas trouxe um silêncio ainda mais intenso. Uma antiga residência na periferia de Asheville, cercada por árvores altas e uma vegetação densa que parecia absorver o som. O vento arrastava os últimos vestígios de chuva pelas folhas, e cada estalo de galho, cada ranger do piso de madeira, parecia amplificado, prenunciando que a normalidade jamais retornaria. Thomas abriu a porta, permitindo que o pastor alemão, que agora chamaria de Sombra, entrasse primeiro. Ele caminhou com passos lentos e precisos, explorando cada canto da casa, cada sombra, cada ruído. Thomas trouxe comida, colocando cuidadosamente a tigela no chão. Mas Sombra não comeu. Ele não se interessava. Circulou, observou cada detalhe e então deitou-se em um canto afastado, de costas para a comida, como se dissesse que nada poderia apaziguar sua vigilância. Thomas percebeu que não se tratava de desobediência. Era uma questão de resiliência, de paciência, de espera pelo momento certo. As horas se arrastaram em silêncio.
Thomas tentou assistir à televisão, mas seus pensamentos não o deixavam. Ele continuava observando Sombra, tentando decifrar cada gesto, cada olhar, cada movimento. Era como se o cão entendesse mais do que ele mesmo podia perceber. Finalmente, Thomas se aproximou. Sentou-se próximo sem tocar, apenas falando, contando fragmentos de sua vida que há muito não compartilhava. Sobre missões, erros, perdas, noites sem sono e lembranças que o perseguiam há anos. Sombra permaneceu imóvel, mas Thomas juraria que estava ouvindo. As pessoas me abandonaram, murmurou Thomas. Me chamaram de quebrado, perigoso, inútil. E de certa forma, eu abandonei a mim mesmo também. Mas talvez, só talvez, você tenha sobrevivido por nós dois. Naquela noite, Thomas estendeu um antigo cobertor de lã para a Sombra, não muito perto, apenas um gesto de confiança. Sussurrou, mais para si mesmo do que para o cachorro. Eu sei quem você é. Ainda não sei como, mas vou descobrir. Sombra, pela primeira vez, moveu levemente a cabeça, repousando o queixo sobre a borda do cobertor. Não era confiança plena, não era aceitação completa. Era apenas o início de algo que nenhum dos dois poderia compreender totalmente, mas que iria moldar os dias e noites que viriam a seguir. Um vínculo que surgia silencioso, resistente, forjado pelo passado, pela dor e pelo entendimento mútuo de sobrevivência. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da casa havia um tipo diferente de silêncio, não de abandono, mas de expectativa. Algo estava prestes a se revelar. Segredos enterrados, memórias esquecidas, perigos ocultos. E Thomas sabia, enquanto observava a Sombra fixo no canto da sala, que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Os dias que se seguiram à chegada de Sombra à casa de Thomas foram marcados por uma quietude quase sobrenatural. A chuva deu lugar a um nevoeiro constante que parecia envolver cada árvore, cada tronco retorcido e cada galho quebrado do bosque que circundava a residência. Cada manhã era um borrão de cinza e verde úmido, e cada som carregava uma tensão silenciosa. Sombra permanecia atento, observando o terreno com olhos que pareciam ver além do visível, como se cada movimento de Sombra, cada rajada de vento, carregasse uma história que ele conhecia de cor. Thomas tentava estabelecer uma rotina. Café da manhã, pequenas caminhadas, tentativas de alimentar Sombra, mas nada parecia funcionar plenamente. O pastor alemão mantinha-se firme em sua vigilância. Cada passo, cada respiração calculados, como se estivesse esperando algo que apenas ele sabia que iria acontecer. Thomas começou a perceber padrões. Às 2 horas da manhã, invariavelmente, Sombra levantava-se, aproximava-se da porta dos fundos e permanecia imóvel, olhando para o bosque. O mesmo horário, sempre, como se o tempo tivesse se dobrado à sua rotina silenciosa. Intrigado e cada vez mais ansioso, Thomas decidiu instalar câmeras de vigilância na floresta. No primeiro dia, nada de incomum apareceu. No segundo, imagens mostraram uma figura indistinta, alta, observando a casa a uma distância respeitosa. O vento movia os galhos e o nevoeiro distorcia a imagem, mas o suficiente para perceber que alguém estava ali. Sombra permanecia imóvel, o corpo rígido, olhos fixos, como se reconhecesse algo que Thomas não conseguia compreender. Thomas percebeu que precisava investigar o passado do cachorro, sua origem. No sótão, entre caixas cobertas de poeira e teias de aranha, encontrou uma pasta antiga, escondida entre papéis de missões passadas. Havia fotos granuladas, relatórios militares com trechos censurados, documentos em papel amarelado pelo tempo e, no meio de tudo, uma fotografia que paralisou seu coração. Sombra, ou ao menos o cachorro que agora se chamava assim, ao lado de Thomas, em um cenário que deveria ser uma missão secreta. O cachorro tinha a mesma cicatriz acima do olho, a mesma leve claudicação, os mesmos olhos cinzentos e profundos. Thomas ficou sem ar. Como isso era possível? Ele não lembrava de ter deixado nenhum cachorro para trás. Enquanto examinava os arquivos, uma memória começou a emergir de forma difusa. Fumaça, tiros, o som abafado de comandos em outra língua, a pressão nos pulmões enquanto corria por corredores de concreto. Um flash de imagem. Sombra arrastando alguém para fora de uma sala em chamas. E então, silêncio. Thomas piscou,
tentando reconciliar o que via com o que lembrava. Mas os arquivos, as fotos, os relatórios, tudo indicava a mesma conclusão inevitável. Sombra não era um cachorro comum. Ele fora treinado, enviado em missões e, de alguma forma, havia desobedecido ordens diretas para proteger Thomas. Naquela noite, o padrão se repetiu. Às 2 horas, Sombra levantou-se e caminhou até a porta. Thomas, agora completamente consciente de que algo estava acontecendo, seguiu-o sem hesitar. Chegando à borda do bosque, Sombra parou, musculatura rígida, olhos fixos. Não havia movimento aparente, mas a tensão no ar era palpável. Um leve estalo de galho fez Thomas estremecer. Sombra avançou um passo, growl baixo e constante, e Thomas sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Algo, ou alguém, estava ali, e Sombra sabia exatamente onde e como. Nos dias seguintes, os acontecimentos se intensificaram. Pequenos sinais, arranhões precisos no chão de madeira, sempre em linhas quase geométricas, objetos deslocados levemente, como mensagens invisíveis. A percepção de que o cachorro estava tentando comunicar algo. Thomas começou a analisar cada detalhe, cada padrão, cada comportamento, como se estivesse decodificando uma linguagem secreta que só Sombra conhecia. Era mais do que treinamento militar. Era sobrevivência codificada, memória muscular de uma vida que Thomas não lembrava ter vivido. O ponto de virada veio quando Thomas descobriu o flash drive escondido na pasta antiga. Conectou-o ao laptop, hesitando. O que encontrou mudou sua percepção da realidade. Vídeos granulados mostravam instalações secretas, cães treinados como armas vivas, procedimentos que misturavam crueldade e precisão militar. E em meio a tudo, Sombra. Cada movimento do cachorro revelava inteligência, estratégia, compreensão além do esperado. Em uma das cenas, o cachorro desafiava comandos diretos de um operador, protegendo um humano indefeso. E aquele humano era Thomas. A compreensão caiu como um peso. Sombra tinha salvado sua vida antes mesmo de ele lembrar que precisava ser salvo. Os dias se transformaram em uma vigília constante. Thomas reforçou portas, instalou sistemas de segurança, estudou mapas da área ao redor da casa. Cada ruído, cada sombra no bosque, cada vento que agitava as árvores agora carregava um potencial de ameaça. E Sombra, sempre vigilante, sempre preparado, tornava-se a extensão da percepção de Thomas, uma sentinela silenciosa. O vínculo entre os dois crescia a cada momento, uma ligação moldada por experiências que iam além do tempo, além da compreensão, além do humano. Então, uma noite, à exata hora que se tornara ritual, 2 figuras surgiram na escuridão do bosque. Altas, encapuzadas, caminhando com precisão militar. Thomas agarrou um bastão de ferro. Sombra se posicionou à frente, arqueando o corpo, olhos fixos. O confronto começou. Sombra atacava com uma precisão que apenas um ser treinado para a guerra poderia demonstrar, desarmando e imobilizando os intrusos com movimentos calculados e silenciosos. Thomas protegia o cachorro, protegendo a si mesmo, cada ação carregada de instinto e sobrevivência. Quando a poeira baixou, os homens estavam feridos, mas vivos. Thomas percebeu que o ataque não era casual. Alguém queria recuperar Sombra. Alguém ainda lembrava das ordens originais. Neutralizar o que fora considerado um ativo defeituoso. Mas Sombra não era um ativo. Ele era lealdade viva, memória viva, sobrevivência viva. O primeiro bloco de desenvolvimento termina aqui, preparando o terreno para o segundo bloco de desenvolvimento, que irá aprofundar o passado secreto de Sombra, revelar detalhes da missão que ele e Thomas compartilharam e aumentar ainda mais a tensão, introduzindo perigos iminentes, intrusos persistentes e a ligação cada vez mais intensa entre homem e cachorro. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio pesado sobre a casa de Thomas. Nenhum canto de pássaro, nenhum murmúrio do vento entre as árvores, apenas o som distante da neblina se dispersando, um ruído fantasmagórico que parecia carregar lembranças não vividas. Thomas acordou com o corpo tenso, olhos voltados para a Sombra, que permanecia ereto, imóvel, como se já soubesse o que o dia traria antes mesmo que o sol surgisse. Cada detalhe do ambiente parecia sob observação. O rangido das tábuas,
o leve gotejar de uma calha entupida, até o próprio reflexo do sol, tentando se infiltrar pela janela suja. Thomas sabia que não podia mais ignorar o passado do cachorro. Sombra não era apenas um sobrevivente. Ele era a chave de um segredo que Thomas não lembrava, mas que o perseguia. Fragmentos de memórias que retornavam em flashes desconexos, fumaça, tiros abafados, corredores de concreto, vozes em línguas desconhecidas, a sensação de que a própria vida era apenas uma variável em um plano muito maior. Thomas começou a revistar mais documentos antigos, fotografias amareladas, registros de missões que não podia decifrar sem tempo e paciência. No flash drive, mais vídeos emergiram mostrando cenas de treinamento intenso, quase desumano. Sombra, ainda filhote, em meio a uma sala cheia de cães e soldados, respondia a comandos complexos, com precisão quase mecânica. Mas em um vídeo específico, algo chamou a atenção de Thomas. Sombra se recusou a atacar um humano indefeso, um comportamento que foi imediatamente marcado como falha de protocolo. O humano era ele. Thomas sentiu o coração apertar. Não era possível. O cérebro tentava racionalizar, mas a prova estava ali, diante de seus olhos. Sombra tinha escolhido protegê-lo, mesmo sendo uma ordem contra suas instruções originais. O dia passou em um ciclo de tensão crescente. Cada ruído externo parecia um aviso. Galhos quebrando, folhas movendo-se de forma anormal. Sombras que pareciam se alongar mais do que a luz permitia. Sombra estava constantemente em alerta, seu corpo rígido, olhos penetrantes, respiração controlada. Thomas começou a perceber sinais sutis de comunicação. O cachorro arranhava o chão de forma específica, inclinava o corpo de maneira calculada, olhava para pontos específicos da casa, como se estivesse marcando áreas de interesse. Não eram ações instintivas, era estratégia, era memória de uma vida passada. À noite, o padrão se repetiu. Às 2 horas, Sombra levantou-se e caminhou até a porta dos fundos. Thomas o seguiu silenciosamente. A neblina era espessa, transformando a floresta em um labirinto de formas indistintas. Então, como na noite anterior, 2 figuras surgiram. Mas desta vez, a tensão era diferente. Eles não vieram por acaso. Cada passo, cada gesto indicava preparo, conhecimento do terreno e, sobretudo, conhecimento do cachorro. Sombra avançou sem hesitação. Cada movimento seu um reflexo de treinamento militar avançado. Thomas seguiu, coração batendo rápido, cada respiração consciente, enquanto a ação se desenrolava como uma dança calculada de ataque e defesa. O confronto durou minutos que pareceram horas. Sombra atacava com precisão cirúrgica, desarmando os intrusos, protegendo Thomas. Não havia latidos exagerados, não havia movimentos impulsivos. Cada ação era medida, eficaz, como se ele fosse uma extensão viva do próprio instinto de sobrevivência de Thomas. Os homens profissionais treinados ficaram atônitos diante da habilidade do cachorro. Quando o último dos intrusos caiu, ferido mas vivo, Thomas percebeu algo crucial. Não era apenas uma ameaça física. Alguém queria o controle de Sombra, queria recuperar um ativo que nunca deveria ter sido desobediente. Thomas começou a reconstruir o quebra-cabeça do passado do cachorro. Cada documento, cada foto, cada vídeo revelava uma vida inteira de operações secretas, missões encobertas, traições silenciosas. Sombra não era apenas um cachorro de combate. Ele era parte de um programa clandestino, um experimento de lealdade, treinamento e sobrevivência. E Thomas, sem saber, havia sido parte do mesmo experimento. O vínculo entre os dois não era coincidência, era sobrevivência compartilhada, vidas entrelaçadas por um passado que agora retornava para assombrá-los. Nos dias seguintes, Thomas intensificou a vigilância. Câmeras, sensores, reforços nas portas e janelas. Cada noite, Sombra mantinha o mesmo ritual. À mesma hora, junto à porta, atento à floresta. Mas a cada movimento suspeito, cada sombra na neblina, Thomas percebia que não eram apenas homens. Era o eco de um sistema inteiro que ainda tentava controlar o que considerava perdido. E Sombra, com olhos penetrantes, parecia compreender cada nuance, cada ameaça, cada intenção oculta. O verdadeiro teste veio quando Thomas encontrou mais um compartimento escondido no piso da casa, revelando uma bolsa militar antiga, contendo documentos, um cofre biométrico e uma carta selada. O cofre estava inacessível,
mas a carta tinha instruções vagas e enigmáticas. Tudo o que você pensou ser seguro foi comprometido. A lealdade será testada. A verdade será revelada. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele compreendeu que Sombra não estava apenas protegendo-o do presente. Ele estava guardando o segredo de uma guerra secreta, uma missão esquecida que ameaçava retornos imprevisíveis. As semanas seguintes transformaram a rotina de Thomas e Sombra em uma vigília quase ritualística. Dias de preparação, observação, estudo. Cada som na floresta, cada movimento estranho era analisado com meticulosidade. E Sombra se tornava cada vez mais do que um animal. Era inteligência, instinto e memória concentrados em um corpo treinado para sobreviver contra qualquer adversidade. Thomas percebeu que não poderia mais separar passado e presente. Cada ação de Sombra era uma pista, cada olhar, uma mensagem, cada movimento, uma instrução não dita. Então, finalmente, uma noite trouxe uma revelação ainda mais perturbadora. Às 2 horas, como sempre, Sombra se posicionou junto à porta. Thomas acompanhou, agora compreendendo que o que estava por vir não era apenas um ataque, mas uma comunicação. No bosque, uma figura se destacou da neblina. Não avançou, apenas colocou algo no chão e desapareceu. Um pequeno objeto metálico, simples, mas carregado de significado. Uma bala, presa a um papel com apenas uma frase escrita. Você não deveria se lembrar. Thomas sentiu o peso daquela mensagem. O passado que acreditava enterrado estava vivo, observando, esperando. Sombra permaneceu ao seu lado, corpo firme, olhos penetrantes. Eles não precisavam de palavras. Ambos compreendiam a gravidade da situação, a extensão do que estava acontecendo. O primeiro contato com o inimigo direto havia passado, mas Thomas sabia que a guerra ainda não terminara. Cada gesto, cada movimento de Sombra, cada reação do ambiente indicava que o passado estava retornando com força total. Eles estavam conectados, ligados por um fio invisível de memória, sobrevivência e lealdade, prontos para enfrentar o que viesse a seguir, mesmo que significasse enfrentar forças que jamais haviam sido vistas. O segundo bloco de desenvolvimento termina aqui, deixando a história pronta para o bloco 4. Encerramento, onde vamos concluir a narrativa, revelar segredos finais, resolver conflitos e fechar o arco de Thomas e Sombra de maneira épica e detalhada. A manhã seguinte chegou cinzenta, pesada, como se o próprio céu estivesse carregando o peso dos segredos ainda não revelados. Thomas acordou cedo, como se já não precisasse do alarme, o corpo ainda tenso da noite anterior. Sombra estava ao seu lado, imóvel, mas o olhar era alerta, penetrante, refletindo não apenas vigilância, mas compreensão. Thomas sabia que a batalha real ainda não havia terminado. Cada objeto, cada sombra, cada sopro de vento carregava informação, alerta e memória. Os dias seguintes foram consumidos por uma rotina meticulosa de preparação e observação. Thomas revisava cada arquivo antigo, cada vídeo, cada foto, tentando reconstruir a linha do tempo que ligava Sombra à sua própria vida, aos eventos que tinham sido enterrados na memória e nas operações secretas. Era uma missão de decifração. Cada detalhe, cada gesto do cachorro, cada padrão encontrado na casa ou na floresta parecia contar uma história de fidelidade, sobrevivência e escolhas difíceis feitas sob pressão extrema. Então, em uma tarde enevoada, Thomas decidiu ir além da análise passiva. Revisitou cada local que aparecia nas imagens, cada caminho que Sombra parecia reconhecer instintivamente. A cada passo, lembranças fragmentadas vinham à tona. O som de explosões distantes, a sensação de correr contra o tempo, a visão de rostos desconhecidos, e sempre Sombra ao seu lado, firme, guiando-o e protegendo-o. Thomas percebeu que o cachorro não apenas sobrevivera às missões, ele as compreendia, como se cada trauma, cada momento de dor, tivesse sido gravado não apenas em sua memória, mas em sua própria essência. No final da tarde, Sombra começou a agir de forma inusitada. Ele circulou a casa, parou diante de um armário antigo, olhou fixamente e depois recuou. Thomas percebeu que havia algo escondido ali, algo que o cachorro não queria revelar de imediato, como se aguardasse o momento certo
para que fosse descoberto. Com cuidado, Thomas abriu o armário e encontrou uma caixa de metal antiga, pesada, coberta de poeira. Dentro, documentos, equipamentos militares e, por último, uma carta endereçada a ele, escrita em uma caligrafia que ele reconheceu instantaneamente, a de seu próprio instrutor de operações passadas. A carta explicava tudo. O programa secreto ao qual Sombra e Thomas haviam sido vinculados, a missão que tinha dado errado, a ordem de neutralizar o cachorro por desvio de comando e como, de alguma forma, ele havia sobrevivido, guiando Thomas para protegê-lo, mesmo quando Thomas não lembrava de nada. Cada palavra era um choque de revelação, mas também um alívio. Finalmente, a história inteira estava à sua frente, clara, mesmo que o peso dela fosse esmagador. No mesmo momento, Sombra se aproximou, apoiando a cabeça no joelho de Thomas. A conexão entre os dois era palpável, silenciosa, mas completa. Não havia necessidade de palavras. A lealdade, a compreensão e a gratidão estavam implícitas em cada olhar, em cada gesto. Thomas percebeu que Sombra não era apenas um cachorro ou um ativo militar. Ele era um sobrevivente, um aliado, e a prova viva de que a lealdade e o vínculo podiam transcender ordens, comandos e até mesmo o tempo. A noite caiu pesada e silenciosa. Thomas instalou câmeras, reforçou portas e janelas, mas agora com um propósito diferente. Não era apenas para proteção, era para registrar, documentar, para que a verdade sobre o que aconteceu pudesse ser revelada ao mundo, sem depender de autoridades ou organizações que poderiam querer encobrir tudo novamente. Ele conectou o flash drive ao computador, revisitando cada vídeo, cada imagem, mas agora com perspectiva diferente. Cada cena mostrava a coragem e inteligência de Sombra, sua capacidade de tomar decisões impossíveis para qualquer animal comum. E então veio o teste final. Duas figuras surgiram novamente na escuridão do bosque, silenciosas, determinadas. Mas desta vez, Thomas não sentiu medo. Ele estava preparado. Sombra avançou primeiro, com passos silenciosos, precisos, cada movimento uma demonstração de habilidade treinada e instinto puro. Thomas o seguiu, coordenado, cada gesto sincronizado. O confronto foi rápido, eficiente, quase coreografado. Não houve hesitação, não houve surpresa. Quando terminou, os intrusos estavam incapacitados, mas vivos, e Thomas entendeu que a mensagem fora transmitida. Sombra não era propriedade de ninguém. Ele escolhia sua lealdade, e sua missão agora era com Thomas. Nos dias seguintes, Thomas começou a compilar tudo o que descobrira. Documentos, imagens, vídeos, relatórios militares. Tudo foi reunido e enviado anonimamente a jornalistas investigativos. A revelação do programa secreto e do papel de Sombra tornou-se pública, gerando indignação, mudanças e investigações. Mas para Thomas e Sombra, a vitória mais importante não estava na justiça ou na exposição do segredo, estava na sobrevivência, no vínculo inquebrável e na paz silenciosa que ambos conquistaram juntos. Nos meses que se seguiram, a rotina mudou, mas o vínculo permaneceu. Cada manhã, Thomas e Sombra caminhavam pela floresta, não apenas em vigilância, mas em companheirismo. Cada passo era lembrança de sobrevivência, de coragem, e cada olhar compartilhado carregava compreensão. Thomas finalmente compreendeu que a verdadeira missão de Sombra nunca foi apenas militar. Foi proteção, lealdade, amor silencioso. Sombra era a prova de que a conexão entre seres, mesmo entre espécies, podia transcender ordens, regras e tempo. Em um dia particularmente claro, Thomas sentou-se na varanda, Sombra ao seu lado. O sol surgia timidamente através do nevoeiro, iluminando os troncos das árvores e o gramado úmido. Thomas olhou para a Sombra, os olhos refletindo reconhecimento, respeito e gratidão silenciosa. Sombra, pela primeira vez, soltou um leve suspiro de relaxamento, apoiando a cabeça no braço de Thomas. Eles não precisavam de palavras. Toda a história, toda a verdade, todos os segredos do passado estavam finalmente contidos naquele momento de paz compartilhada. Thomas murmurou, quase como um sussurro para si mesmo: "Você nunca foi apenas um ativo, Sombra. Você sempre foi a missão." E por um instante Thomas jurou ter visto um brilho quase humano nos olhos do cachorro, como se ele tivesse entendido completamente.
era mais do que sobrevivência. Era redenção. Era a conclusão de uma história que começou com ordens, medo e caos, mas que encontrou seu final em lealdade, coragem e conexão. O passado podia tentar retornar, as sombras podiam se aproximar, mas enquanto Thomas e Sombra estivessem juntos, nenhum segredo, nenhuma ameaça, nenhuma ordem poderia quebrar aquilo que construíram juntos. O mundo poderia nunca compreender completamente a extensão do que aconteceu, mas para Thomas e Sombra, isso não importava. Eles tinham encontrado algo que ia além de qualquer missão militar, qualquer regra ou protocolo. Tinham encontrado confiança, proteção e o tipo de lealdade que não se entrega a ninguém, exceto aqueles que merecem. E naquele silêncio compartilhado, na tranquilidade do lar que ambos conquistaram, Thomas finalmente compreendeu. Algumas histórias não terminam com medalhas ou reconhecimento público. Elas terminam com paz, compreensão e o vínculo silencioso, eterno, que apenas sobreviventes como ele e Sombra poderiam compartilhar.